Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é a lepra física e a lepra moral. Publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 17 de julho de 1970. Achamos divina a missão do céu da LBV, devolvendo ao Cristo o que é do Cristo. Realmente é uma ignomínia tentar dividir o rebanho único de nosso Senhor e Mestre Jesus. É a lepra moral que ainda infelicita os que fazem da religião um campo de batalha. Por falar nisso, como o Espírito da Verdade explica a milagrosa cura do leproso? Harmonizemos estas passagens dos Evangelhos sinóticos. Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. Mateus. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o acompanhou. Aproximando-se dele, um leproso se pôs a adorá-lo, dizendo: Senhor, se quiseres, bem me podes limpar. Jesus, estendendo a mão, tocou o leproso e disse: Quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. E Jesus acrescentou: Não fales disto a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e fazer a oferenda prescrita por Moisés, a fim de que lhes sirva de testemunho. Marcos. Aproximou-se dele um leproso e, de joelhos, implorava, dizendo: Se quiseres, podes limpar-me. Jesus teve pena dele e, estendendo a mão, o tocou e lhe disse: Eu o quero, fica limpo. Assim que pronunciou estas palavras, a lepra deixou o homem, ficando este curado. Mandando-o embora, Jesus lhe proibiu terminantemente a divulgação do fato, dizendo: Não fales disto a ninguém, mas vai mostrar-te aos príncipes dos sacerdotes e oferece, pela tua cura, o que Moisés ordenou, para que lhes sirva de testemunho. O homem, porém,
logo que saiu dali, começou a falar da sua cura e a anunciá-la por toda parte, de modo que Jesus não podia mais aparecer ostensivamente na cidade. Permanecia fora, nos lugares desertos, mas de toda parte o povo ia ter com ele. Lucas. Sucedeu que, achando-se Jesus em certa cidade, um homem coberto de lepra ouviu, dele se aproximou e, prostrando-se com o rosto em terra, implorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Estendendo a mão, Jesus o tocou, dizendo: Eu o quero, ficarás curado. A lepra desapareceu no mesmo instante. Jesus lhe ordenou que não falasse a ninguém e lhe disse: Vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece pela tua cura o que Moisés determinou, a fim de que lhes sirva de testemunho. Sua fama cada vez mais se espalhava, e a ele acorria grande multidão de pessoas que vinham aos bandos para o ouvir e curar as suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para o deserto e orava. Jesus conhecia e recompensava a fé, mas também sabia não serem chegados os tempos de publicar abertamente as graças que prodigalizava. Ainda hoje assim é. O Senhor vos concede o seu apoio e se digna de curar a lepra de vossas almas. Mas nem todos se acham em estado de compreender a graça que recebem. Eis porque vos dizemos: procedei com prudência. Na indiscrição e na desobediência do leproso, tendes um sinal de que os benefícios do Senhor serão conhecidos. Façam o que fizerem as forças contrárias. A cura instantânea daquele homem, efeito da vontade poderosa de Jesus e do seu domínio sobre os fluidos apropriados, se operou pela concentração magnética desses fluidos. O magnetismo humano pode operar curas que ainda não compreendeis. Quanto mais o homem se aproxima da vida espiritual, mais se depura, mais em relação se põe com os fluidos que o cercam, e tanto mais facilmente os domina e emprega como meios curativos. Ainda não sabeis o que pode o homem com o magnetismo e, sobretudo, o que poderá daqui a algum tempo. A cura instantânea do leproso não foi, portanto, mais que um fato natural, mais do que uma concentração dos fluidos de que Jesus podia dispor e que, penetrando a pele do doente, devoraram, aniquilaram as matérias impuras nela contidas, impedindo fossem interiormente lançadas no organismo e na circulação geral. Entendei, portanto, a purificação dos fluidos sanguíneos destruiu o princípio interno da lepra. O tecido da pele foi instantaneamente limpo e o enfermo se achou curado. Nisso consistiu aos olhos dos homens o milagre, pela razão de que ao homem ainda não é possível conseguir semelhante efeito, em virtude da sua impureza ou lepra moral. Quando, por essa forma, for capaz de produzir a cura física, sua cura moral estará realizada. Com a prática permanente do novo mandamento,
a submissão e a fé expulsarão de vossas almas as influências impuras que as corroem, tornando-as limpas aos olhos de Deus.